Diretora de Atenção Primária da Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre, Caroline Schirmer, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Gaúcha. Bom dia, Andressa. Bom dia, pessoal. Bom, o nosso assunto contigo é a vacina bivalente contra a Covid-19. A gente sabe que o começo já aconteceu a partir da primeira remessa que chegou ao Rio Grande do Sul, mas foi restrito às casas de longa permanência de idosos aqui em Porto Alegre e também pelo interior do estado. Quando começa a liberação nos postos para as pessoas acima dos 70 anos, é o próximo público, né? Certo, exatamente. A gente iniciou na terça-feira passada, dia 14, a aplicação dessa vacina nas instituições de longa permanência. O que acontece no caso em Porto Alegre? A gente tem uma estimativa de público entre pessoas e profissionais, né? Lembrando que os trabalhadores das ILPIs também serão vacinados, em torno de 8 mil pessoas, e nós recebemos 4.500 doses. Então, a gente nem atingiu ainda a nossa necessidade de doses para aplicar em todas as instituições. Mas, conforme o Estado, né, já colocou ali na quinta-feira da semana passada, a ideia é que a primeira fase também contemple pessoas com mais de 70 anos e tem outros públicos, né, quilombolas, indígenas, populações ribeirinhas nessa fase. A ideia é que na próxima semana a gente já comece a escalonar para incluir, então, a vacinação dessa população nas unidades de saúde. E qual é a perspectiva de vocês de alcançar a população total, assim, todo mundo? Qual é a meta? Com qual meta vocês trabalham? Então, conforme os dados, né, a gente sempre parte dos dados do Ministério da Saúde. Hoje, o número de doses que foi comprado, isso, claro, a gente tem que também avaliar não só a questão financeira, né, do Ministério, mas também a capacidade das empresas, por exemplo, da Pfizer, né, que é a que está aprovada aqui no Brasil, produzir esse número de doses suficientes para alcançar toda a população brasileira. Então, não se tem, né, o que se tem, na verdade, de doses é até onde foi escalonado, são 5 fases, que o Ministério da Saúde colocou ali, que está garantido a aplicação dessa vacina bivalente. E lembrando, né, a gente fala, né, um pouco que se criou talvez um fetiche, né, com essa vacina, que é importante a gente falar da aplicação da vacina a monovalente, que é o que nós vínhamos aplicando até o momento. É uma vacina que é segura, ela protege contra os casos graves, né, principalmente os que levam a hospitalizações, e foi por isso que a gente conseguiu, né, retomar toda a nossa economia, a circulação da população. A vacina bivalente, ela vem como uma vacina de reforço. Por quê? Porque ela atinge a Omicron, né, que é uma das variantes que hoje é que está mais circulando, e contra a subvariante já da Omicron. Lembrando que, né, os vírus têm essa capacidade de formar os filhos, os netos, né, então, que não é o principal vírus, que foi o coronavírus, né, o descoberto lá na China início de 2020. Então, acho que é importante lembrar a população, né, de manter o seu esquema vacinal completo. Por quê? Porque mesmo a bivalente tem essa necessidade que a gente tem um esquema primário completo. O que é o esquema primário? São 2 doses da vacina da Pfizer, da Coronavac ou da AstraZeneca, ou 1 dose da vacina da Pfizer. Então, necessário, né, que as pessoas tenham tomado esse esquema primário há pelo menos 4 meses para então tomar a vacina bivalente. E o porquê dessa necessidade, que nos estudos mostrou que a efetividade da vacina bivalente, ela é maior quando a gente já tem um esquema primário. Então, lembrar, né, quem não buscou, ainda temos um público ainda que não tomou a segunda dose, buscar as unidades, né, tomar a vacina a segunda dose, e então aguardar, né, a expectativa ali, no caso, aguardar a sua fase, que a gente espera, né, que o Ministério está entregando, né, bastante dose, até o Estado colocou que recebeu mais doses agora de 18, que a gente consiga até metade do ano contemplar aí essas fases que o Ministério vem trazendo. Sobre o escalonamento, a Secretaria da Saúde, nesse último informe, disse que estava liberando a vacina para o público 70 mais aos municípios. É pelo 70 mais mesmo que começa aqui em Porto Alegre? E qual é a estimativa? A senhora falava na semana que vem. Tem algum dia já definido?
Assim, as doses que chegaram, essas 4.500 já foram destinadas para as instituições de longa permanência, já estão sendo, né, colocadas e já uma boa parte já foi aplicado. A gente vai esperar, então, o Estado liberar essas doses que eles receberam agora no sábado, de 18, para, então, programar as unidades de saúde. Mas acho que é bem importante falar, né, vão ser número de unidades restritas, né, pelo número de doses, isso o Estado já está orientando, e também é importante lembrar a população que até o dia 27 de fevereiro não vai aparecer ainda no sistema de informação. Às vezes tem pessoas que procuram para estar no Conect SUS, para viajar, enfim, ainda não, só vai após dia 27 de fevereiro que vai estar liberado. Até lá a gente vai manter o registro manual, né, no caso, na carteirinha da pessoa e numa planilha nossa para posteriormente colocar no sistema de informação. Mas, quanto à tua dúvida, André, sempre é importante. A gente pede para que acompanhe, né, durante a semana. Imagino que o Estado, né, agora, então, amanhã retorna, então, até sexta-feira, entregue já essas doses. E na próxima semana, né, a gente, a partir de segunda, terça-feira, a gente já quer iniciar, mas nós não iniciaremos com 70 a mais. A gente vai iniciar, provavelmente, com 78, 77, por quê? Para evitar filas, né? Então, vamos colocar, indo diminuindo gradualmente, né, escalonando, para melhor atender a população. É uma dúvida aqui de um ouvinte que eu também fiquei com essa dúvida, apesar da sua explicação. Essa vacina bivalente, ela não contém a cepa original, ela não contém a primeira cepa do coronavírus? Contém, ela contém a primeira cepa, essa que a gente fala da monovalente, e ela é mais a vacina da Ômicron, por isso que a gente fala bivalente. Mas ainda assim precisa ter as vacinas anteriores, mesmo contendo a cepa, por quê? Sim, isso na verdade os estudos que trazem, né, principalmente a questão de dar mais efetividade, que já se tenha uma vacina, né, do vírus. Pode ser, a gente fala, né, a ciência ela não é estável, né, ela vai mudando. Pode ser que mais para frente a vacina da bivalente ela seja, né, ela se contemple sozinha. Vou dar o exemplo que a gente tem de outras vacinas, por exemplo, trivalente, né? A gente utiliza a vacina da influenza, ela é trivalente, ela protege contra 3 tipos de vírus. Então ela se mantém sozinha. Mas hoje o que é orientado, né, pelos estudos, enfim, que a gente já tem de aprovações tanto da Anvisa quanto da Ômicron, é que tenha uma vacina prévia que seja essa vacina da monovalente, né, para aumentar a efetividade. Mas a ela monovalente, tem, tá? Por isso ela tem a vacina, a cepa original, né, do coronavírus. Cumprir a primeira etapa para depois chegar na segunda, né? Não adianta só procurar a bivalente sem ter feito a monovalente. Isso. Quem deve procurar monovalente ainda? Quais são os públicos menos assistidos até agora, embora tenha vacina disponível aqui no Rio Grande do Sul? A gente sabe que muita gente fez a primeira, a segunda, alguns fizeram a dose de reforço, mas muitos não procuraram a segunda dose de reforço, que seria a 4ª dose no total. O público que está menos, né, no caso, assim, coberto pela vacina, são os públicos mais jovens, né? A gente tem, então, se for olhar ali no painel de vacinômetro, o público ali dos 6 meses até os 3 anos, né, a Pfizer Baby, que a gente fala, tá bem baixo, né? A gente não tem metade dessa população que está coberta com as 2 doses, conforme a gente vai aumentando, então, a fase já então de criança de 3 a 12 anos já está um pouquinho melhor, mas assim, o que a gente percebe? Muitos tomaram somente a primeira dose, não voltaram para, né, tomar a segunda dose, e é super importante lembrar os pais que a proteção é com esquema completo, né, não é somente uma dose. A parte daí quando a gente vai para adulto, né, mais de 18 anos, o mais jovem, né, que a gente fala de 18 a 40 anos, é um público também que não buscou, em sua grande parte, a segunda dose ainda, e também a terceira dose, que já está liberada, né, a dose de reforço. Então, é importante que as pessoas lembrem, sempre mantenham em dia, né, a gente fala, o esquema que está sendo proposto para a sua faixa etária. Os idosos, eu acho que até pela questão de temer o vírus, né, de questão de complicação, é um público que aceitou e que procurou mais a vacina e que está com o seu calendário mais completo. Mas a gente sempre reforça, né, que a vacina é importante e que precisa tomar as outras doses.
Óbvio que, né, a ciência está tentando que a gente chegue no mesmo padrão da influenza, né, que seja que a gente não precisa a cada 4 meses, né, estar se vacinando novamente, mas hoje é o que a gente ainda tem, né, é necessário, mas a gente, né, espera que a vacina da Covid ela entre para o calendário anual e, enfim, que a gente consiga fazer, né, somente uma vez ao ano. É isso que acontece com a vacina da influenza, né? Todos os anos tem as cepas atualizadas e sempre tem a cepa original. Como funciona? A ideia é que a do coronavírus seja semelhante. Exatamente. A gente tem outros tipos de vacina, né, que são a trivalente, pentavalente, né, a gente fala das vacinas do calendário infantil, mas sempre vai se manter a cepa original e incluindo, né, obviamente, as atualizações, né, que a gente fala de novas variantes e subvariantes aí dos vírus. Os ouvintes pedem para relembrar aqui quem pode tomar monovalente, todo mundo que tem 18 mais. Eu já não lembro dessa informação também. Monovalente, sim. Toda a população acima de 6 meses de idade. Então, todo mundo que pode tomar vacina tem a liberação da quarta dose, pode tomar. Tem ouvintes perguntando também, a quinta dose para idosos já é a bivalente ou tem que tomar monovalente também? Essa é a pergunta dos ouvintes. Não, a orientação agora é que faça, então, quem já tem as 4 doses, né, que faça já a bivalente. Então, a gente já iniciou nas ILPIs, a gente, né, tem as equipes volantes que estão indo nessas instituições e já aplicando isso. A gente organiza, né, quem já recebeu as outras 4 doses sabe como funciona. E para o público que não é né, que não está em instituições de longa permanência, a gente vai abrir nas unidades para fazer a vacinação. Então, a partir da próxima semana, podem daí buscar para fazer a vacinação da bivalente, mas é a bivalente agora, né? Vão ser sinônimos aí de quinta dose bivalente, mas é a vacina da bivalente. Ok, nós agradecemos, diretora de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Caroline Schirmer. Só para encerrar, ainda tem perguntas e tem receio de alguns ouvintes em relação à vacinação. Elas têm o certificado, elas foram aprovadas pela Anvisa, não há indícios de problemas, como muitos ouvintes ainda mandam aqueles prints mais antigos, especialmente em relação a casos de AVC, a casos de outras doenças relativas à vacina. Peço que a senhora só termine falando sobre a segurança da aplicação da vacina. Claro. Sim, elas foram aprovadas previamente, né, a gente fala no CDC, que é nos Estados Unidos, é um órgão semelhante ao da Anvisa, foram testadas, né, também da sua efetividade, a sua segurança. Após isso, então, foram também avaliadas aqui pela Anvisa, né, no Brasil, foi final do ano passado, foram aprovadas e liberada, então, a compra dessa vacina. Então, a gente fala que ela foi duplamente, né, checada por 2 instituições que têm todo o seu, né, know-how para avaliar a segurança e efetividade desses insumos. Então, ela é segura, né, ela já está sendo administrada em outros países, não se tem relatos, né, de nenhuma efeito adverso ou qualquer outra questão que possa, né, levar a uma desconfiança da população. Bom, era a última, mas como os ouvintes estão perguntando de novo aqui, algo pelo qual a senhora já passou, eu vou pedir para repetir. Quem não tem quarta dose pode ir direto para bivalente, e tem ouvintes perguntando, quem não tomou nenhuma dose, lá atrás resolveu não tomar e agora quer tomar, deve ir para bivalente? Claro, tem o escalonamento, não vai ser liberada para todo mundo nesse momento. Certo, então vamos lá. Lembrando, bivalente, quem vai tomar? Quem já tem esquema primário. O que é esquema primário? 2 doses, né, de Pfizer, a Coronavac e a AstraZeneca, ou 1 dose da Janssen, tá? Isso é esquema primário. Se eu não tomei a 4ª dose, né, a gente pode já tomar direto, no caso, a vacina da bivalente, porque ela, né, lembrando que para a vacina eu só preciso de 2 doses da monovalente, entende? Eu não lembro agora, Andressa, qual foi a segunda pergunta que tu fizeste? Não, é a mesma coisa. A gente que não tomou nenhuma dose, só que daí, nesse caso mais extremo, não tomou nenhuma dose. Lá atrás resolveu, não quero tomar vacina. E agora vai tomar.
A orientação é faça a vacina monovalente. Lembre, a ideia é sempre lembrar isso, tem que ter o esquema primário para fazer a vacina. O que vai ser avaliado quando for numa unidade de saúde, vai ser avaliado se tem o esquema primário, que é a orientação que nós temos hoje, né, inclusive da própria Pfizer, de ter o esquema primário. Então, olhando, tem o esquema primário, que são 2 doses. Óbvio, né, que seria interessante que as pessoas já tivessem a 3ª e a 4ª dose também, mas não vai ser impedido de tomar. Mas quem não tem 2 doses ou uma dose da Janssen, a orientação vai ser qual? Faça, né, essa vacina primeiro e depois, né, entra na vacina bivalente. Tem muita gente agora perguntando aqui, muitos abaixo dos 70 anos e fora desses grupos quilombolas, indígenas, profissionais de saúde, perguntando se vai chegar para eles, se eles precisam procurar. Nesse momento não, né? Nesse momento, não. A orientação é aguardar. A gente vai. A 60 mais é o próximo grupo após, né? A gente fala que é a fase 2. A fase 1 é esse que a gente comentou agora, mais de 70, instituições de longa permanência, as populações específicas. A próxima fase é o 60 mais. Então, a gente vai anunciar conforme chegando as doses, né? A gente espera que agora, né, próximo do dia 27, cheguem um maior número de doses, então a gente vai conseguir contemplando, né, uma maior número da população. Perfeito. Muitas dúvidas aqui, a maioria delas já respondida. Obrigada. Diretora de Atenção Primária da Secretaria de Saúde aqui da capital, Caroline Schirmer. Bom dia. Bom trabalho. Não sei se é trabalho ou folga, mas bom dia por aí. Não estamos aí, mas um bom dia a todos. Então, esperamos vocês, né? Amanhã as unidades já retomam suas atividades, né? Quem não fez a vacina ainda pode procurar. E a partir da outra semana, então, vamos ampliar aí a vacinação para a bivalente de 70 mais. Obrigada. Essa informação aqui sobre Porto Alegre, é importante a gente frisar isso, que a Secretaria Estadual da Saúde recebe as doses do Governo Federal, do Ministério da Saúde, e aí repassa aos municípios. É importante que cada ouvinte procure com o seu município para saber como será a aplicação. Aqui em Porto Alegre, quem tem mais de 70, como ela disse, haverá anúncio para o início da aplicação na semana que vem. Tem municípios, tipo Novo Hamburgo, que o ouvinte mandou aqui, que já tomou a 5ª dose, essa dose bivalente. Então, fica a dica aqui para os nossos ouvintes procurarem nas redes, nas informações da prefeitura da sua cidade, para ter as informações mais completas a respeito disso, porque é nos municípios que acontece a gestão a partir disso.